meu Deus, sei que o Senhor confia em mim. Me ensine a confiar em mim mesmo também. Porque eu não consigo acreditar que tenho condições de ocupar o lugar de Moisés. Olá, querido jovem. Nesse momento vamos iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema Atravessando o Jordão. Os capítulos base para nós entendermos um pouco do tema é o capítulo 3 e o capítulo 4, onde trata acerca da abertura do Jordão e a travessia do povo e os primeiros anos ali, os primeiros meses já na terra de Canaã. E é interessante que a lição ela traz algumas coisas importantes para a nossa compreensão acerca do Rio Jordão e mostrar que havia uma impossibilidade dos israelitas atravessarem o Jordão. Porque quando eles vão atravessar, foi num período onde o Jordão transbordava por todas as margens, ou seja, era algo impossível. Mas é na impossibilidade que Deus prefere agir. É interessante que Deus ele age em momentos onde não há possibilidade de uma intervenção humana, mas sim de uma intervenção divina. Trazendo para os nossos dias, diante das situações difíceis, é onde nós podemos ver o extraordinário. O extraordinário só será revelado diante de situações onde você olha para o lado, olha para o outro e você não vê solução. Aonde você percebe que você não consegue avançar com a força do seu braço. E aí você precisa de algo superior, algo sobrenatural. E é nesse exato momento, quando você vai se abdicar da sua própria força, aí Deus age. Então foi nesse momento de impossibilidade que Deus pede para que Israel, primeiro, Deus pede para que o povo de Israel viesse a se preparar. Segundo, Deus vai pedir algo que aos olhos humanos é algo impossível de se acontecer. Deus pede para que os sacerdotes que estivessem segurando a arca se colocassem adiante do povo e entrassem logo no mar. E isso, aos olhos humanos, é uma idiotice, achando que colocar os pés sobre as águas, o mar iria se abrir. Ou seja, muitas vezes Deus pede coisas que aos olhos humanos é impossível. Mas, como nós sabemos e as Escrituras nos revelam, que para Deus nada é impossível. Aquilo que o homem considera loucura, isso Deus o torna extraordinário para que o seu nome possa ser glorificado. Agora, para que nós venhamos ver o extraordinário de Deus, precisamos nos preparar. E quando você estuda a história ali dos israelitas que atravessaram o Jordão, uma coisa você percebe que a preparação estava no âmbito da santificação. Interessante é que Josué, capítulo 3, versículo 5, Josué vai dar uma ordem e ele diz o seguinte: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Ou seja, sem santidade você não poderá ver o agir de Deus, o agir extraordinário. Você não verá. Não é à toa que até nas Escrituras, no decorrer ali do Novo Testamento, o apóstolo vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Se sem santidade ninguém pode ver a Deus, também não se pode ver o extraordinário. Então você percebe que a santidade ela é essencial para que venhamos ver o extraordinário vindo da parte de Deus. E por que hoje, muitas vezes, não vemos o extraordinário? Por que muitas vezes não vemos o agir de Deus em nossas vidas e também na igreja e fora da igreja? Por quê? Porque não estamos nos santificando. Porque se estivéssemos passando por esse processo,
nós veríamos com clareza o agir de Deus. Então, sem santidade, ninguém poderá ver Deus. Também nós devemos estar dispostos a obedecer, mesmo que aquilo pareça aos olhos humanos loucura. Deus pede para que ali os sacerdotes se adiantassem, aqueles que estivessem carregando a arca entrassem na água e as águas iriam se abrir. E quando você vai em todas as escrituras, você percebe Deus pedindo coisas que aos olhos humanos é impossível. Você vê ali Pedro, onde Jesus pede, Pedro, vá adiante e lance as redes no período do dia. E Pedro olha e diz o seguinte, mas Senhor, talvez o Senhor pode até entender de oratória, mas quem manja de pescaria sou eu. Mas conforme a tua palavra, eu farei isso. Aquele momento em que Deus pede para que Pedro lançasse as redes para o outro lado, era algo impossível de acordo ali com o contexto e também com o horário. Era algo inapropriado, mas é nas coisas inapropriadas que muitas vezes Deus revela o seu poder. Deus também pede para que o centurião romano pede para que Jesus, da onde ele estivesse, pronunciasse cura sobre o seu servo. Por quê? O poder da palavra. Nós vemos também que Abraão foi chamado para oferecer sacrifício, o sacrifício do seu filho. Ou seja, você percebe que esses exemplos se dão de pessoas que ouviram de Deus algo que era loucura, mas que estavam dispostas a obedecer. Também outra coisa que nós podemos perceber ali no relato é que sem a união também nós não poderemos ver o extraordinário. Josué reconhece que o milagre viria de Deus, mas iria acontecer se o povo de Israel estivesse unido. E a santificação passaria em purificar as vestes, examinar o coração e também pedir perdão uns para com os outros. Ou seja, a união é essencial para que venhamos ver o extraordinário. A pergunta é, será que você, jovem, vive em unidade com a sua igreja? Você tem uma boa relação com os irmãos da sua igreja? A sua denominação, seja ela adventista, presbiteriana, batista, wesleyana. Você tem uma boa comunhão com os seus irmãos? Na sua denominação existe o apoio entre os irmãos? Tanto o apoio físico quanto o apoio emocional, apoio espiritual? É essencial para que venhamos ver o extraordinário de Deus. E, por último, diante do extraordinário, o que nós devemos fazer? Nós devemos relatar a grandiosidade de Deus. Aquilo não ficou no passado. O que aconteceu com os israelitas não ficou apenas na mente daquele povo. Aquilo foi registrado para que nós pudéssemos hoje ter a plena convicção de que Deus está conosco. E assim como Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Por isso a importância de testemunharmos daquilo que Deus faz diariamente em nossas vidas. Eu quero encerrar lendo o texto do Espírito de Profecia. Ellen White nos diz o seguinte: os israelitas ficaram impressionados com o fato de que o poder que deteve as águas do Jordão foi o mesmo que tinha aberto o Mar Vermelho diante de seus pais 40 anos antes. Depois de todo o povo ter passado, a arca foi levada para a margem ocidental. Os sacerdotes mal haviam colocado seus pés em terra seca, com a arca em segurança, e as águas represadas foram soltas, descendo em uma violenta inundação no canal natural do rio. Então nós podemos ver o agir de Deus
por meio de pessoas simples, mas pessoas que estavam dispostas a obedecer a Deus em todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que venhamos experimentar o extraordinário, que venhamos também, Senhor, nos santificar e estarmos unidos, Senhor, em um só propósito, para cumprirmos o Teu chamado. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral Sucessor, lições de liderança no livro de Josué.